Deixa eu dar uma olhadinha aqui se estão me ouvindo. Ah, estão me ouvindo aqui no YouTube. Então, oficialmente, a aula está começando agora, tá? Às 17h14. Gente, vamos lá. Deixa eu tirar aqui que eu estou me ouvindo 2 vezes. Então, para a gente começar a falar sobre a linha editorial, né? Antes da gente falar sobre como construir, e aqui eu vou te dar um passo a passo bem assertivo, vou te dar uma ferramenta para você usar. Porque qual que é o meu objetivo aqui com essa aula? Que você saia daqui pronto para criar a sua própria linha editorial, que você já comece a criar essa linha editorial comigo ao vivo aqui no YouTube, tá? E que assim, ó, no máximo, amanhã você me mande um direct e fale assim, Thalia, agora eu tenho uma linha editorial. Consegui tirar minha linha editorial do papel. Esse é o meu objetivo, tá bom? Então, ao final dessa aula, você vai estar apto a construir uma linha editorial, tá? A construir. O que é uma linha editorial para a gente já começar, para você começar a entender um pouco mais o que você vai aprender aqui. Uma linha editorial, ela basicamente, gente, é um guia de conteúdo, tá? Então, eu gosto de falar que ela é um cronograma dos conteúdos que você vai construir e que você vai criar na internet, né? E quando a gente está falando de linha editorial, a gente está falando de uma coisa muito importante, que quando você decide levar o seu negócio para a internet, ou quando você decide criar um negócio na internet, né? Porque existem essas 2 diferenças, né? Existem aquelas pessoas que têm um negócio físico, né? E aí ela, principalmente nesse momento que a gente está passando, ela vê a necessidade de levar esse negócio físico para a internet. Então, ela cria um canal de comunicação na internet, mas ela tem um negócio real, né? Real fica parecendo que da internet não é real, né? Mas ela tem um negócio físico, tá? E existem aquelas pessoas que querem criar um negócio na internet. Então, são as pessoas que querem vender infoprodutos, cursos, consultorias, mas que elas vão criar esse negócio na internet, não vão levar o negócio dela para a internet. Então, esses 2 tipos de pessoas vão conseguir hoje aplicar essas técnicas que eu vou ensinar, tá bom? E por que é importante, então, quando você decide ou criar um negócio na internet ou levar o seu negócio para a internet, qual é a importância da linha editorial? Ela cara, basicamente 80% de importância nisso tudo. Por quê? Porque quando você consegue criar um funil de conteúdo, né? Porque a gente não tem funil de vendas, não existe, né? O funil de marketing digital, existem vários funis, né? De comunicação, enfim. Mas assim como existem todos esses funis, onde o nosso lead, que é a pessoa, o nosso potencial cliente passa, assim como existem esses funis que você provavelmente já ouviu falar, existe também um funil de conteúdo, tá? Que nem é o caso aqui, assim, eu vou falar um pouco sobre isso, não vou falar totalmente disso, tá? Mas que a linha editorial, ela precisa ser criada para que ela possa conversar, para que você, criador de conteúdo, possa conversar em todas as etapas de funil aí com a sua audiência, tá bom? Então, basicamente, por isso, você precisa criar uma linha editorial. Você precisa ter estruturado o que você vai falar, né? E algumas das perguntas que você pode responder na sua linha editorial, para sua persona, são perguntas básicas, né? A sua linha editorial ela precisa responder perguntas como o quê, né? Então, tipo assim, quais são as dúvidas de o quê que a sua persona tem? Então, no meu caso, por exemplo, o que é uma linha editorial? O que é conteúdo online? O que é... que linda! Obrigado! Depois eu vou compartilhar os comentários com vocês, tá bom? Então, essas linhas de o que, você vai... basicamente, ali a persona, ela tá num nível de consciência bem primário, né? Vamos dizer assim. Mas o que? Então, por exemplo, o que é o seu negócio? O que é o Feng Shui? O que qual que é o seu trabalho, né? Feng Shui eu falo porque eu tenho bastante contato com esse mercado também, tá? Depois ela pode responder conceitos como quem, né? Tipo, quem pode me ajudar? Quem consegue fazer isso ou aquilo? Onde buscar, por exemplo, onde criar
onde criar esse webinário, como eu estou criando aqui? Qual que é a ferramenta? Onde eu vou para buscar? Pode ser uma dúvida de vocês. Eu poderia colocar essa dúvida na minha linha editorial, tá? É como, quanto, porquê, o que, como. Então, essas respostas a gente pode dar a partir da nossa linha editorial, mas não é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, tá? Hoje eu quero realmente te ajudar com conceitos práticos, beleza? Como que é isso? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Se você está no Instagram, vai para o YouTube, porque vai ter o PDF aqui, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhou? Acho que ainda não, né, gente? Tá? Enquanto eu estou compartilhando, gente, deixa eu só comentar com vocês também que antes da gente criar essa linha editorial, é muito importante a gente ter a nossa persona muito bem definida, né? Uma persona pelo menos definida, o nosso público-alvo, tá bom? Por quê? Porque quando você estiver criando a sua linha editorial, você vai ver aqui no slide, você vai precisar ter esses conceitos muito claros, tá? Foi aí? Não, acho que sim, né? Estão vendo, gente? Beleza. Então, essa é a ferramenta que eu trouxe para vocês, para compartilhar essa linha editorial, tá? Deixa eu só... Oi, Renata, boa tarde. Blog da Empreendedora. Aqui, seja bem-vinda, viu? Boa tarde. Hoje a gente você está acompanhando aí já, né? Que eu só vi seu comentário agora, mas a gente está falando sobre linha editorial, tá? E aí eu trouxe essa ferramenta aqui para vocês. Eu vou até tirar esse comentário aí para vocês conseguirem visualizar bem. Então, quando a gente vai para a prática logo, e para você entender certinho o que você vai fazer. Antes da gente começar a criar essa linha editorial, é importante você pensar, primeiro, assim, ó, no que você gosta de fazer. Então, você vai fazer um mapeamento, você vai fazer uma busca no seu dia a dia, quais são os seus interesses, tá? Então, você tem uma especialidade, né? Você tem algo que você é expert, você tem algum conhecimento que você quer transmitir para as pessoas na internet. E aí, paralelo a isso, você tem vários outros fatores importantes que podem entrar aqui nessa construção de linha editorial. Então, os seus valores, as suas experiências, né, os seus interesses pessoais. Então, por exemplo, assim, eu vou compartilhar também com vocês um pouco da minha própria linha editorial. E eu criei, né? Eu criei uma linha editorial baseada nos meus gostos. Até vou pegar aqui no meu caderno já. Por quê? Porque isso é importante, né? Então, você tem algum programa de TV que você gostava quando você era criança. Agora é o momento de você fazer realmente esse brainstorm, né? Para que você possa, ao máximo, usufruir aí da sua imaginação e da sua criatividade para construir essa editorial. Mas, como eu disse, baseado no princípio que você já sabe quem é a sua persona, você já sabe qual é a necessidade do mercado que você quer resolver, né? Qual é o problema do mercado que você quer resolver. Então, você também já pode começar a pensar assim, ó, como a primeira pergunta aqui do slide, né? Como eu quero ajudar a minha persona através do meu conteúdo, né? Então, essa é uma pergunta muito importante para se fazer. Por quê? Porque, às vezes, principalmente quando a gente está falando de pessoas multipotenciais, quando a gente está falando de era da internet, eu me incluo nisso, eu sou uma pessoa multipotencial. E como é difícil, às vezes, a gente definir um nicho, né? As pessoas falaram para a gente assim, precisa se definir um nicho, você precisa ser especialista em algo, em alguma coisa. E, assim, um grande tabu que eu vejo, assim, é uma superestimação, né? Uma supervalorização dessa especialidade, né? Eu sou a favor, e eu acredito muito que se você está um degrau acima de alguém e você pode ajudar essa pessoa, você já está pronto. Muitas das vezes, gente, eu já gastei mais de 100 mil reais em cursos, mentorias, formações de coaching, PNL, análise comportamental. Eu já investi muito dinheiro em conhecimento. E uma coisa, e eu já contratei tanto pessoas muito tops, né, os top
players do mercado e também já contratei pessoas que estavam assim, ó, naquele problema específico que eu queria resolver, estavam um degrau acima de mim só, né? Em algumas coisas, essa pessoa, às vezes, nem estava tão na frente de mim. Mas por quê? O que me fez contratar essas pessoas, né? Tanto os top players, quanto pessoas que estão só um pouquinho acima de mim. E dentro disso, tá cortando áudio? Peraí, deixa eu resolver. Calma lá. Eu vou ficar ouvindo aqui para eu acompanhar. Ah, tá cortando mesmo, né? Então, vou falar um pouquinho para ver se a gente consegue melhorar. Renata, vai me falando se continuou, tá? Eu dei uma... Opa, vou dar um eco agora. Mas tomara que ele melhore. Me fala aqui, tá? Eu vou ficar de olho. Eu não estava muito de olho no chat, Renata, mas agora eu vou ficar de olho, tá? Em 2 minutinhos eu olho de novo para ver se você me avisa. Vamos lá, gente. Eu esqueço as coisas, tá? Que é também um dos fatores do multipotencial, né? Tipo, ele tá ligado em muitas coisas que ele acaba... muitas ideias vão embora, né? Mas eu tava falando sobre... Deixa eu ver aqui. Vou pôr o fone aqui. Deixa eu... Tá carregando, né? Mas eu vou pôr o fone. Aí você me avisa se melhorou agora com o fone. Deixa eu ver. Então, gente, vocês estão me ouvindo? Agora eu não estou ouvindo mais, né? Nossa, o áudio sempre bom e justo hoje, na estreia. Mas vamos lá, eu vou continuar assim. Se não tiver dando para entender mesmo, aí vocês me avisam, tá? Porque aqui eu coloquei o microfone agora, vamos ver se melhora. E aí, eu estava falando sobre essa questão, né, da supervalorização dessa especialidade, né? Se criou uma história, vamos dizer assim, de que a pessoa, para ser especialista, ela precisa de 5.000 horas, essas 5.000 horas dão anos e anos e tudo mais. E isso é um grande tabu, né? Que até pode ser um dos temas que a gente pode falar sobre alguma outra live, a gente está falando de linha editorial. Mas eu estou falando sobre isso porque, como eu estava dizendo, como eu já contratei pessoas em vários níveis, né? Já comprei cursos de especialistas de vários níveis, tanto os top players do mercado, como pessoas que estavam só um pouquinho acima de mim, né, em nível de conhecimento, eu pude perceber e eu descobri que, na verdade, às vezes, muitas das vezes, a melhor opção de você ter um mentor, contratar uma pessoa, é você contratar alguém que está só um nível acima do seu. Por quê? Porque essa pessoa, ela acabou de passar pelo que você passou. E essa pessoa, ela vai ter mais... ela vai saber, empatia, né? Ela vai se conectar mais com você. Ela vai entender melhor quais são as suas verdadeiras dores, né? Os seus problemas. Além do que, gente, contratar uma pessoa que esteja apta a te ajudar, né? E que pode te dar uma assistência, né? Nada como você poder mandar um WhatsApp, como você poder realmente conversar com essa pessoa, né? Então, assim, eu tô falando isso por conta da ferramenta, né? Que agora eu nem sei mais por que eu tava falando isso, mas é basicamente por conta dessa pergunta aqui. Como quero ajudar a minha persona através do meu conteúdo? Então, você vai fazer, como eu disse, né? Vai pegar a tua especialidade, vai buscar fatores paralelos que são seus valores, seus interesses, as suas experiências, tudo aquilo que você que compõe o nicho único, né? Eu já fiz uma aula sobre como construir o seu nicho único, e lá eu falei todos os 7 fatores importantes, além da sua especialidade, né? Que você vai pegar todos esses 7 elementos e você vai começar a entender, junto disso, como você quer ajudar a sua persona, né? Então, assim, quando eu fui construir esse meu último projeto, eu coloquei como eu queria ajudar. Eu quero ajudar as pessoas. Então, você vai usando aí para o teu nicho.
organizar projetos online, ter clareza para produzir conteúdo, né? Porque eu vejo que isso é um grande problema, que as pessoas produzem conteúdo sem muita clareza, então não sabe para onde está indo, por que está criando, como criar, como otimizar esse tempo, né? E acaba que você passa o mês inteiro criando conteúdo, sempre no desespero, aquele conteúdo suspiro, sabe? Que você sempre tem que estar produzindo. Eu até já fiz uma postagem também falando sobre esse tipo de conteúdo que não é um conteúdo bom, sabe? Parece que você está sempre afogado, aí você posta qualquer coisa só para respirar, isso também não é bom, né? Então, quando você tem essa linha editorial, você evita isso, né? E aí, essa clareza que eu quero ajudar a minha galera, ideias criativas, ferramentas criativas, novidades, isso também é algo que tem a ver com os meus interesses. Criar textos persuasivos, né? E criar coragem para se expor, para expor a sua mensagem. Então, eu coloquei aqui alguns pontos de como eu queria ajudar a minha audiência quando eu criei esse projeto, tá? Então, só para você entender. Essa segunda pergunta, você também tem que escrever antes da gente preencher essa planilha aqui em si, que é: meu conteúdo vai facilitar a vida da minha audiência no que exatamente? Então, assim, não adianta você criar conteúdos que vão satisfazer só o seu ego, né? Ou conteúdo que vai mostrar... tem muita gente que acha que engajamento, criar conteúdo, ter seguidores é mostrar a vida inteira, mostrar o dia inteiro os bastidores, fazendo café, fazendo comida, almoçando e tudo mais. E na verdade não, tá? É sempre bom você entender que tudo que você postar tem que ter um link com essa pergunta. Tá, eu tô postando esse conteúdo aqui, essa frase, essa ideia, esse projeto, mas no que isso vai ajudar a minha persona? Ao final, quando ela terminar de ler, quando ela terminar de assistir, o que de fato vai mudar a vida dela, né? Dentro daquilo que eu entrego para ela, dentro da minha promessa, dentro da minha big idea, né? Que é a nossa grande ideia. Então, assim, é isso. Aí eu até coloquei aqui, ó, alguns pontos para exemplificar para vocês replicarem aí no negócio de vocês, tá bom? Essa minha segunda pergunta, eu respondi com: eu quero... os conteúdos que eu postar, eu quero entregar. Eu quero que a minha persona tenha clareza para agir, clareza para decidir quais são as melhores ferramentas, qual é o melhor caminho, coragem para fazer o que precisa ser feito, né? Coragem para realmente acordar de manhã e fazer as coisas chatas mesmo, e fazer o que dá trabalho mesmo, né? Criatividade com textos, então se comunicar de uma maneira mais criativa e ao mesmo tempo uma maneira persuasiva. Então, é nisso que o meu conteúdo vai ajudar a minha audiência, né? Criatividade com ferramentas, porque eu sou a rainha das ferramentas, né? Vou sempre buscando aplicativos e tudo mais, e eu percebi que os meus clientes que me contratam gostam disso. Eu percebi nos bastidores que eu também posso falar sobre isso para o pessoal, né? E isso tem tudo a ver com o meu projeto. E também a criar conteúdo de valor para a audiência deles, tá? Então, só para vocês entenderem aí o que eu respondi. Eu estou abrindo aqui o meu coração, a minha linha editorial para vocês, tá bom? Para que fique muito claro esse caminho, beleza? Essa pergunta 3 aqui, o que está faltando, você não vai responder ela agora. Essa pergunta 3 é do final da ferramenta, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar uma outra ferramenta com vocês, que é... Eita. Deixa eu entrar aqui. Que é essa mesma tela. Entrei aqui com 2 computadores, mas já vou desligar, tá? Não entrou. Beleza. Deixa aqui. Fechar o áudio para não dar coisa. Eu vou compartilhar aqui essa mesma ferramenta já preenchida, tá? Para ficar mais claro para vocês. Deixa eu abrir ela aqui, só um minutinho. Gente, vão me falando se vocês têm dúvidas, tá? Se tá claro até o caminho. Abrir com... Isso, tá ótimo. Vou conseguir sim, gente.
Foi aí? Compartilhou? Acho que sim, né? Olha que belezinha. Então, aqui ele já está mais compartilhado, né? Deixa eu até abrir aqui. Conseguir ler com vocês, tá bom? Aí, partindo desse princípio, qual que é o próximo passo? Eu gosto, gente, eu simplifiquei aqui ao máximo para vocês. Como que eu sugiro que vocês façam? Que vocês busquem quadros, como se fossem programas de TV. Então, essa primeira coluna aqui são basicamente quadros mesmo, né? E aí, toda vez que você criar um quadro, você vai responder aqui na forma horizontal e depois a gente vai pensando nos outros quadros, tá? Então, eu trouxe aqui uns exemplos. Então, por exemplo, eu resolvi criar o Palavra da Semana, onde... Aí tá aqui, ó. Qual é o objetivo? Então, toda vez que você criar um quadro, você tem que pensar, tá, beleza, mas qual é o objetivo desse quadro? Por exemplo, assim, se você quer falar sobre livros, isso pode ser um quadro, né? As suas lives podem ser um quadro. Tudo que você quiser criar um conceito, né? Quiser trazer mais de uma vez esse mesmo tema para o seu Instagram ou para o seu YouTube, você pode criar esse quadro, tá bom? Esse quadro aqui, gente, não necessariamente as pessoas precisam saber o nome do quadro. Muito deles aqui eu não chego e falo, gente, hoje é o Pílula de Ação. Não, é um quadro interno, tá bom? Mas se você quiser também fazer logo, enfim, se você quiser também usar e abusar da sua criatividade aí e fazer realmente como se fosse um programa de TV com vinheta, tudo bem também, tá? Não foi o formato que eu escolhi, tá bom? Como vocês estão vendo aí, pra galera que tá no Instagram, quem tá no YouTube tá vendo a tela compartilhada, tá? Da ferramenta que eu tô passando aqui. Então, qual que é o objetivo desse quadro, do Palavra da Semana? Eu coloquei, ó, trazerem frases, expressões e elementos gramaticais, conceitos de marketing e conceitos de conteúdo, tá? E aí, qual que é a pergunta? Então, assim, qual que é o seu objetivo ao criar um quadro? Então, por exemplo, o Estante dos Sucessos, que é um quadro meu que eu falo sobre livros. Qual que é o objetivo do Estante do Sucesso? O objetivo do Estante do Sucesso é passar para a minha audiência, ajudar a minha audiência com leituras de empreendedoras, né, de livros que eu gosto de ler e facilitar para elas a partir de resumos, de resenhas, de histórias que eu encontro nesses livros, ajudar elas a mudar também o mindset, tá bom? Então, basicamente isso. Qual que é o ganho da persona quando ela ouvir isso? Então, você vai ter o seu quadro, você vai ter o seu objetivo e o ganho da persona. Então, quando o ganho da persona é basicamente assim, ó. O que é a pessoa que te assistiu, que tua audiência vai ganhar ao te assistir, tá bom? Isso tem que ficar claro, né? Eu vou até trazer também, numa outra aula, o mapa da expectativa, né? Vou ensinar vocês a criarem o mapa da expectativa da tua audiência, porque quando você tem muito claro, quando você consegue entender qual é a expectativa da pessoa que vai te assistir, que está investindo o tempo dela te assistindo, é muito legal. Então, por exemplo, nesse quadro aqui, Palavra da Semana, eu coloquei, minha persona, ela vai acrescentar elementos diferentes na comunicação online dela, né? Ela vai ganhar mais autoridade, por quê? Porque quando eu falar para ela que ela pode colocar elementos como história, prova social, as pessoas vão começar a ouvir ela de uma maneira melhor, porque às vezes não é só o que falar, é como você fala. E hoje a gente tem um monte de pessoas na internet que tem um puta conhecimento, né? Que assim, pode ajudar muitas pessoas, mas elas não conseguem ter o reconhecimento. Conhecimento não é a mesma coisa que reconhecimento. Por quê? Porque algumas delas, muitas vezes, trava, ela não sabe como falar, né? Quando eu trago esses roteiros, esses scripts, quando eu ensino a audiência a partir desse quadro a fazer isso, eu tô dando um ganho para ela de autoridade, né? E ela, a partir, se ela usar os elementos que eu ensinar ela naquele quadro, ela vai ter mais conexão com a audiência dela, beleza? E você aí, no seu quadro, né, na tua experiência, no teu nicho, qual é o quadro que você pode criar? Qual é o objetivo? Qual o ganho da sua persona, tá? Depois disso, gente, você vai pensar em qual é o sentimento. Porque tudo é baseado nas nossas emoções.
quando a gente está falando de ter um negócio na internet, ou ter o nosso negócio na internet, a gente está falando de que, basicamente, a gente quer vender o nosso peixe, a gente quer vender o nosso produto, a gente quer fazer dinheiro com isso, né? Porque se você não quer fazer dinheiro com a internet, então você não tem um negócio online, você tem um hobby. E tá tudo bem se você tiver um hobby, né? Mas você tem que ter isso muito claro para você e para sua audiência também, né? Porque senão você começa a cair num efeito de frustração. Se você não tem muito bem definido que isso é um hobby, então você não vai ter expectativa de ganhar dinheiro, de monetizar isso, você começa a pensar coisas do tipo, nossa, mas esse negócio aqui eu já estou construindo tanto conteúdo, eu crio conteúdo, eu só faço isso e ninguém me contrata, não ganho dinheiro. E aí você começa a deixar as pessoas ao seu redor te contaminar também com essa energia. Então é importante que você entenda qual é a emoção, por isso que eu coloquei aqui o sentimento, né? Aí coloquei entusiasmo para ação, né? Essa é a emoção que eu quero causar na minha persona quando ela assistir a esse quadro, ou ver né? Porque o quadro não precisa ser vídeo, só vídeo, né? Até a outra coluninha aqui que eu coloquei para vocês é o formato, né? Pode ser em áudio, em vídeo, pode ser streaming, como eu estou fazendo aqui agora, que são aulas ao vivo, pode ser vídeo no formato apresentação, pode ser vídeo no formato captura de tela. Então, existem vários formatos que você pode criar esse conteúdo, né? Mas, independente do formato, você tem que entender qual é o sentimento que você quer causar na sua persona, tá? Deixa eu só ver aqui se tá tudo bem, se até agora tá tudo bem. Né? Então tá, tudo ok. Deixa eu voltar aqui. E aí, quando eu falo assim, entusiasmo para ação, por quê? Porque eu quero que quando a minha persona assista, esse quadro ele vai para o ar na segunda-feira. São aqueles videozinhos em áudio que eu gravo ensinando vocês a usarem elementos, né? Tipo, uso destruir. Eu ensino elementos para que você possa incluir eles nos seus vídeos, né? Vocês estão me acompanhando aí, vocês já viram alguns deles, toda segunda sai. Então, o que eu quero? Qual é o sentimento? Eu quero que quando ela termina de assistir aquele vídeo de 1 minuto, que ela fale assim, cara, eu vou fazer isso. Meu, do jeito que a Thalia ensinou, dá certo, eu vou fazer isso agora. Entendeu? Então é esse o sentimento que eu quero nesse quadro aqui. Ai, que legal, Tati. Que bacana. Legal que você tá aí. Depois dá uma olhada no YouTube, que tem a ferramenta, tá? Aí fica mais fácil. Mas é basicamente isso. Então, beleza. Então, ó, eu já decidi um quadro, o objetivo, o ganho da persona, qual é o sentimento, né? Um ponto importante que é você entender qual é o formato que eu acabei de falar. E existe um fator muito importante, que é assim, ó, você definir também qual é a frase de efeito. O que é essa frase de efeito, Thay? Essa frase de efeito, ela anda junto com o sentimento, que tá, qual é a frase que eu quero que eu quero causar na minha persona, né? Que eu quero que a minha persona fale. Então, aqui nesse exemplo que eu tô dando aqui, que vocês conseguem ver pelo slide, eu vou fazer agora. Então, eu quero que quando a minha audiência assista a esse quadro, que ele pense isso, tipo, nossa, eu vou fazer isso agora. E isso já aconteceu. A Cíntia, que não tá aqui online agora, mas que é uma seguidora assídua, né? Ela fala, esses dias ela veio me falar, 2 vezes já, na verdade, nesses 2 últimos, eu postei e ela falou, meta dada é meta cumprida, eu vou fazer hoje, né? E depois eu fui lá, olhei, tava bem legal, né? Então é isso. E por que é importante criar todos esses elementos aqui na hora que a gente está construindo essa linha editorial? Porque a partir desses pontos você consegue mensurar se a sua mensagem está chegando, se ela está chegando da maneira certa, entendeu? Então, isso é muito importante, tá? E o que eu indico para vocês, até coloquei aqui mais alguns exemplos na planilha para vocês entenderem, ó. O quadro pílula de ação, qual que é o objetivo? Trabalhar o desenvolvimento do potencial de marqueteiro, né? Enfim, coloquei todos os meus quadros aqui para vocês entenderem qual que é a lógica, tá? Mas basicamente é isso. Você pegar um quadro e fazer esses 1, 2, 3, 4, 5 pontos importantes na hora de criar sua linha editorial.
Por que eu falei para vocês que a pergunta 3, que é o que está faltando, fica para depois, né? Deixa eu até levantar ela aqui, ó, o que está faltando. Por quê? Porque depois que você criou, então, no processo criativo, o que você vai fazer? Você vai pegar um caderno, ó, o meu tá até manchado, ó, foi a primeira vez que saiu do papel, tá? Aqui, deixa eu mostrar aqui pro pessoal também no YouTube, que tá com a tela compartilhada. Ó, gente, tá vendo? É simples, gente, é simples, tá? Aqui depois caiu, sei lá o quê, e ficou borrado, mas basicamente você vai pegar um caderno, você vai dividir, né, nas coluninhas, como vocês viram aí no YouTube, o slide, a planilha, e vai colocar os quadros, né? Tipo assim, como eu quero expressar todo o meu potencial para minha audiência, como eu quero ser vista, né? Eu quero que a minha audiência me reconheça por qual tipo de conteúdo, né? E claro, né, gente, um ponto importante que não é o foco da aula de hoje, mas que não pode, eu não posso deixar de falar. Pensando em construção de conteúdo estratégico baseado para o produto ou para os produtos ou infoprodutos que você vende, tá? Isso tem que ficar muito claro. Então, não adianta eu estar falando aqui de pílula de ação, palavra da semana, lupa nas palavras. Não adianta eu estar ensinando isso, sendo que eu não tenho nenhum produto para vender, sendo que eu não tenho... Ou depois eu vou vender para vocês um outro tipo de produto, né? Tem que estar sempre muito alinhado, até porque durante a entrega desse conteúdo aqui, você vai indicar setas, você vai criar campanhas para que a sua persona compre o seu produto, sua audiência, né, independente de qual seja a persona, compre o seu produto, tá bom? Então, primeiro passo, responder essas duas perguntas. Segundo passo, começar a pensar em quais os tipos de quadro que você quer ter no seu perfil. Então, por exemplo, agora está saindo do forno, não posso falar muito porque ele ainda não está pronto, mas está saindo do forno um quadro para o meu perfil, que é um quadro que vai envolver o Chapolin. Tá? Por quê? Porque eu adorava Chapolin, eu gosto até hoje, né? E o que tem a ver, né? O Chapolin, que é um herói atrapalhado, que tem vários elementos de comunicação que eu posso trazer, né? Quais são as analogias que eu posso fazer com o Chapolin, né? Então, assim, começa a buscar isso, né? Se tiver faltando ideias, eu acho que você tem que voltar para a base mesmo, tá? Começar a criar, pensa assim, gente, ó, tá, eu já sei algumas perguntas que vão surgir, porque eu já dei essa aula para as minhas alunas, né? E algumas das perguntas que surgem podem mandar perguntas também, tá? Uma das perguntas que surgem tem chat ali no YouTube, eu já respondo, tá, gente? Tá, quantos quadros eu preciso criar para o meu canal? Cara, você que sabe. Por quê? Porque, assim, você que sabe também quanto tempo disponível você tem para criar, né? Esse conteúdo. Caiu já? Não sei se o pessoal no Instagram tá aqui ainda. Vamos ver se volta no Instagram, mas vamos continuar aqui pelo YouTube, né? Que é o principal. Então, você que vai decidir quantos quadros você vai criar para o seu canal. Por quê? Porque você precisa entender isso, né? Qual é o tempo que você tem para a criação desse tipo de conteúdo, né? Tá, e preciso ter também... Uma outra pergunta que surge bastante é essa. Eu preciso ter um quadro para cada formato? Então, eu preciso ter um quadro em vídeo, um quadro em áudio, um quadro em texto. Eu preciso? Não, tá? E você não precisa ter todos os formatos também na tua linha editorial. Você precisa fazer algo que seja confortável para você e para sua audiência entender, tá bom? Mandem perguntas aí, tá bom, gente, para vocês, para eu responder para vocês. E basicamente isso. Depois que você planificar, uma outra coisa legal que eu acho assim de fazer para simplificar é você pensar assim, ó, de uma maneira mais
simples de criar isso é você pensar, ó, também já fiz isso para exemplificar para uma aluna, vou mostrar aqui. É você pegar assim, tá, beleza, então eu vou produzir, eu quero ter conteúdo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vamos dizer, né? Ou só segunda, quarta e sexta. À medida que der para você, a quantidade que der para você criar conteúdo de valor, conteúdo que realmente vai agregar, tá? Então, se você for fazer desse jeito, você pode criar assim, ó, segunda-feira vai ser a palavra da semana. Terça-feira, pílulas de comunicação. Quarta-feira, pílulas de criatividade. Quinta, pílulas de produtividade. Sexta, lupa nas palavras. Pronto. Simplesmente você escolher um quadro para cada dia da semana ou para cada dia que você quer criar o conteúdo e faz, tá? Esses dias, inclusive, eu estava fazendo isso com uma expert que eu sou coprodutora e a gente fez exatamente assim. Ela estava com várias, né, uma confusão mental muito grande na hora de organizar isso, inclusive com essa ferramenta que eu passei, eu falei para ela, vamos simplesmente escolher os temas centrais ou os títulos para a semana, para cada dia da semana. Então, na segunda-feira a gente vai falar sobre plantas, na terça-feira a gente vai falar sobre baguá, na quarta-feira a gente vai falar sobre um quadro, o que não é o Feng Shui, na quinta a gente vai fazer a live, na sexta-feira a gente vai falar sobre tal outra coisa e pronto. A partir disso, o que você vai fazer? Você vai fazer para as 4 semanas, ó, deixa eu ver aqui. Tá vendo, ó? A partir disso, de cada tema, você vai fazer 1, 2, 3, 4, que são as próximas 4 segundas-feiras, as próximas 4 terça-feiras, e por aí vai, até finalizar a semana. Você vai fazer esse conteúdo. Então, tipo assim, por exemplo, das próximas 4 segundas, na palavra da semana, o primeiro é destruir. Segunda semana, vou falar sobre o verbo apresentar. Na terceira, sobre o verbo impedir. Né? Usando um exemplo mais prático para vocês entenderem. Essa minha expert, né? Na segunda-feira que a gente fala sobre plantas, a gente decidiu só 4 tipos de plantas. A primeira vai ser a jade, a segunda vai ser o lírios, na semana 3 da segunda a gente vai falar sobre outro tipo de planta e na semana 4 outro tipo de planta. É simples, tá bom? É exatamente isso que eu faço para criar os conteúdos. A partir dessa estratégia, eu uso apenas uns 3 dias do meu mês para criar tudo isso, tá? Por quê? Porque depois eu tô trabalhando outras coisas dos bastidores, né? Criando as campanhas, editando os vídeos, fazendo as outras coisas. Eu uso 3 dias para criar todos esses temas, produzir tudo, agendar, fazer o agendamento com legenda. E só um dia da semana. Então, depois que eu uso esses 3 dias, que é no começo do mês, depois toda semana eu deixo mais um dia reservado, um quadro, né, um bloco do meu dia, que é na sexta-feira, à tarde. Eu deixo ele reservado para eu gravar vídeos. Podem ser criativos, tanto para anúncios, podem ser criativos para alunas, né, porque tem os bastidores. Então, na sexta-feira à tarde, eu já deixei combinado na minha agenda que são os dias de eu gravar qualquer vídeo. Se tiver que gravar vídeo, eu já jogo para sexta-feira à tarde. E é isso. O restante da minha semana, eu tô em paz, entendeu? Porque eu já sei que o conteúdo que vai entrar no meu perfil é um conteúdo que vai fazer a diferença na vida da minha audiência, porque eu já pensei nisso antes. Eu não tô me matando, né? Eu não tô com aquele conteúdo suspiro que parece que a gente vai ter um infarto, né? Vai chegando à tarde, a gente chega não postou nada e que desespero que dá, né? Não sei se vocês já sentiram isso também, tá bom? Então, gente, eu fico por aqui. Essa foi a aula de hoje. Depois me contem aí quais são as dúvidas. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá no Instagram, tá? Para que vocês possam fazer as perguntas sobre esse tema, beleza? Se você quiser essa ferramenta da linha editorial em PDF, me manda um direct, tá bom? Se você estiver no YouTube, você pode deixar aqui nos comentários. Se você estiver no Instagram, você pode me mandar um direct que eu mando esse PDF para você ter uma clareza maior na hora de produzir a sua, tá bom? Então, um beijo. Voltem mais vezes para o Chá das 5, tá bom? E a gente se vê por aí nos próximos conteúdos, tá, gente? Beijos para vocês. Vou encerrar aqui.
cara aqui.